Os Estados Unidos acabam de anunciar uma nova sanção ao Brasil. O alvo, a esposa de Alexandre de Moraes. Josias, o que isso significa? Significa uma provocação, Fabiola. No instante em que o Lula está em Nova York, já estava anunciado, o secretário de Estado da Casa Branca, o Marco Rubio, que é a autoridade máxima da diplomacia americana, já tinha anunciado que haveria nova sanção, novas sanções no plural, e no instante em que o Lula chega a Nova York, viajou ontem, está lá em Nova York já para participar da Assembleia Geral da ONU, chega essa novidade, né? É uma provocação em função da presença do Lula, e é uma provocação também porque não tem o menor nexo. A providência já não havia nexo na sanção imposta quando a Casa Branca resolveu enquadrar o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Como é que não havia nexo com o Alexandre de Moraes? É isso que eu não entendo, entendeu? Muitas pessoas acham que é somente a Rede Globo, que é lixo, que é a porta-voz desse governo da esquerda, os artistas da Rede Globo. Não. Você vê aqui que a UOL, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Record, o SBT, a Band, todas são porta-vozes desse sistema, direta ou indiretamente. Lógico que a Rede Globo, descaradamente, todo mundo já viu que ela é lulista. Mas aqui você vê esse jornalista falando, esse Josias de Souza, dizendo que não foi uma medida cabível para Alexandre de Moraes. Então quer dizer que uma democracia de verdade, que é os Estados Unidos, sanciona um violador dos direitos humanos. Eles tiveram todo o cuidado de meses ali, anos até, observando a atitude de Alexandre de Moraes, inconstitucional, ferindo as leis e os direitos humanos. E aplicaram essa lei Magnitsky, que é uma lei que só é aplicada a narcoterroristas, a terroristas, a ladrões, a corruptos, a pessoas que violam os direitos humanos. E como é que ele agora fala aqui para a população brasileira que é uma coisa descabida? Não tem nada a ver a fala dele, está totalmente incoerente e errado. Então você nota aí que não é somente a Rede Globo que é a porta-voz, mas toda a imprensa brasileira. Por quê? Porque a concessão de rádio e televisão no Brasil é concedido pelo Congresso Nacional. E quem está presidindo o Congresso Nacional? Alcolumbre, senador Alcolumbre, juntamente com Hugo Mota, na Câmara dos Deputados. Então você vê, eles concedem a concessão de rádio e televisão para os testas de ferro, que faz parte dessa organização, são os verdadeiros companheiros do Lula. Então você vê que não é o partido PT somente, é o PSD, PMDB, PSOL, partidos republicanos do Crivella, assim, da Igreja Universal, todos eles alinhados com as pautas da esquerda, sem anistia, a blindagem, a PEC da blindagem agora, querendo censurar, passar o PL das fake news para censurar as redes sociais. Você vê que a fala dele é incoerente e eles todos estão de mãos dadas. É lógico, eu enfatizo aqui que a Rede Globo é descarada, ela é do Lula mesmo, tem um lado bem extremista político-partidário do Lula, porque recebeu muito dinheiro no passado e eles são gratos por isso, ainda continuam recebendo. Mas não é diferente da UOL, da Folha de São Paulo, até da Igreja Universal Record. Eles apoiam as pautas de censura, a prisão de Bolsonaro, entre outras coisas. Então quer dizer que ele disse que a sanção que os Estados Unidos aplicou ao Alexandre de Moraes não foi correta. Poxa, peraí, tá na hora de você parar de mentir, né, meu amigo? Josias de Souza. E eles vêm continuando, dobrando ou triplicando a aposta, perseguindo-os da direita, até colocaram, abriram um processo, um inquérito da Covid, né? Uma coisa que já passou, já foi enterrada, e ele foi muito bem gestor na época, o Bolsonaro, e ele está querendo enquadrar agora ele na Covid também. E estão reclamando de a esposa, a empresa de advocacia do Alexandre de Moraes, juntamente com a sua esposa, está sendo sancionada pela Lei Magnitsky. Isso aí, para mim, é pouco. Tem que ser mais juízes, mais autoridades sancionadas, porque eles não estão retrocedendo. Menos nexo ainda a inclusão da mulher do Alexandre de Moraes, a advogada Viviane de Moraes, nessa sanção. Porque, se formos analisar, Fabiola, o Marco Rubio anunciou que haveria novas sanções, depois que o Supremo
condenou o Bolsonaro a 27 anos de cadeia, junto com os seus cúmplices ali daquele núcleo crucial do golpe. Isso não foi uma decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi o relator do processo, mas essa decisão prevaleceu na primeira turma do Supremo por 4-1. Portanto, foi uma decisão colegiada, não foi decisão individual do Alexandre de Moraes. Não fazia sentido enquadrar o Alexandre de Moraes, mesmo se fosse decisão individual, porque não se pode comparar. Essa lei existe para que os Estados Unidos sancionem grandes criminosos do mundo, pessoas que desrespeitam direitos humanos, pessoas que, chefes de Estado que praticam genocídio, grandes traficantes que utilizam o sistema bancário internacional para lavar dinheiro. Nenhuma dessas características são razoáveis quando aplicadas contra o Alexandre de Moraes. Nenhuma característica são razoáveis. Ele continua firmando essa mentira, essa narrativa, e uma mentira falada por 1000 vezes, que a imprensa vem vomitando isso, por mais de 1000 vezes, acaba se tornando verdade para aquelas mentes inconstantes, né? Mas o que ele está dizendo é mentira. Ele foi sancionado porque ele fere os direitos humanos, e não somente os direitos humanos. Ele tem um relógio de 2 milhões, ele comprou uma casa com sua esposa com 12 milhões de reais à vista, e isso ainda é um cafezinho pequeno. Ele deve ter bilhões de reais aí em dinheiro, debaixo do colchão. E ninguém faz nada, ele não é vistoriado, a Polícia Federal não vai na casa dele, porque ele é o juiz, né, que está blindado pelo sistema. Então você vê, né, que ponto chegou o Brasil. Ele pode fazer o que quiser, mandar em todo mundo, e tem que obedecer ele, mesmo fora da Constituição. Ele não obedece à Constituição, ele já pisou na bola da Constituição há muito tempo. O ministro Fux mostrou isso na sua decisão, entendeu? É um juiz que também está indiretamente juntamente com esses caras. Entendeu? Ele está com medo também de ser sancionado com a lei Magnitsky, por isso que ele aplicou aquela decisão. Mas eles todos serão magnetizados com essa lei. Isso ainda é pouco, porque os juízes, como Gilmar Mendes, possuem fortunas bilionárias lá em Portugal, faculdades, e eles ganham um salário de 40 mil reais, e o escritório da advocacia não poderia ser da família dele, porque isso é proibido pela lei da magistratura, a lei Loman, que existe para os juízes de todo o Brasil. Só que eles não cumprem a lei, não cumprem a Constituição. Então como é que é descabido? Então você está falando que o Trump é um retardado e que não sabe de nada, e o Trump é um ditador. E os chefes do Irã, da Venezuela, como o Maduro, como vocês gostam de elogiar, eles estão vivendo uma verdadeira democracia. Para de palhaçada, né, meu irmão? Tá na hora de você parar de mentir, Josias. É isso aí. Pelo contrário, são absurdas. Então já era inadmissível que o Alexandre de Moraes fosse enquadrado na lei Magnitsky. É mais inadmissível ainda que essa punição seja estendida à mulher do Alexandre de Moraes. E há a perspectiva, Fabiola, como o Marco Rubio divulgou a informação na semana passada de que o Brasil estava sujeito a novas sanções e não a nova sanção, deve-se aguardar por novas providências. Então é possível que eles enquadrem outros ministros do Supremo nesta mesma lei, autoridades do governo, é possível que caçem vistos de entrada nos Estados Unidos, mas, como disse, é uma provocação, e é preciso que o Itamaraty, Fabiola, reaja à altura da provocação, e é preciso também ultrapassar aquela fronteira da ameaça de reagir junto ao judiciário norte-americano. O Lula já ofereceu ao Alexandre de Moraes, logo que ele foi sancionado pela primeira vez lá, quando enquadraram ele nessa lei Magnitsky, o Lula, num jantar lá no Palácio do Alvorada, ofereceu ao Alexandre de Moraes a possibilidade de acionar a Advocacia Geral da União para contestar, junto ao judiciário norte-americano, esse uso indevido da lei Magnitsky contra um magistrado brasileiro. E ali o Alexandre de Moraes falou, não acho que é o caso. Não tem nenhuma chance de contestar, né? Eles já falaram muito bem, até os senadores e deputados norte-americanos, e o próprio Marco Rubio, que não fazem negócios com terroristas. Ele já tem falado que o STF daqui e os políticos do Lula, né,
esse descondenado, eles estão classificados como terroristas. Por isso que eles querem classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Porque o governo parece, na visão dos Estados Unidos, todo mundo está vendo, que eles estão de mãos dadas com os milicianos, com o crime organizado. Então você não vem com esse papinho aí de que ele não quer, porque ele sabe que não dá. Não é a CGU que vai resolver, eles nem serão recebidos lá. É isso que tem acontecido. Acho que a opinião do Alexandre de Moraes, inclusive agora, Fabiola, está em segundo plano, ou deveria ser colocada em segundo plano. Não se trata mais de uma decisão ou de uma deliberação do ministro. Trata-se de uma provocação contra o Estado brasileiro e precisa ser respondida essa provocação à altura. É hora de o governo brasileiro questionar, por meio da Advocacia Geral, que já tem, inclusive, escritório constituído nos Estados Unidos, já contratou escritório de advocacia nos Estados Unidos. É preciso questionar esse tipo de provocação junto ao judiciário norte-americano. 11h25, estamos ao vivo aqui no nosso All News, trazendo essa informação quente. Teimosia dessa gente, querendo enganar as mentes mais fracas, né? Persuadindo com narrativas da esquerda. Porque eu já disse, não é somente a Rede Globo, mas todas essas redes de televisão aberta. A Jovem Pan está sendo processada para ser caçada a sua concessão. Porque ela pisou na bola, sendo do lado do Bolsonaro, da direita, falando a verdade. Hoje ela já mudou, mas mesmo assim, isso está sendo colocado como prova de que se outras emissoras ficarem também noticiando as verdades que a gente não quer, serão caçadas. Então, quem concede a concessão é o governo, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Columbre, é companheiro do Lula, do Poder Executivo, companheiro dos ministros, companheiro de Alexandre de Moraes. Então, é o governo que concede uma concessão para uma pessoa, um empresário, de rádio e televisão. E se não andar na linha de acordo com as narrativas das pautas da esquerda, eles retiram a concessão. É isso. Entendeu? É isso que a gente está vivendo. Por isso que todas as televisões abertas, esses jornais que recebem dinheiro público, eles têm que obedecer ao regime de Maduro, ou seja, de Maduro não, de Lula. É a mesma linha que acontece lá na Venezuela, só que em escalas maiores, porque aqui o Brasil é muito bem maior, né? E é o Foro de São Paulo que está por detrás, e aconteceu em Cuba, aconteceu até na China. Esse tipo de manobra de ditadura. Então não tem para onde correr. Por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais, porque é a única porta-voz ainda que tem falado a verdade, muitas verdades. E eles não gostam de que a verdade seja exposta para os brasileiros desavisados, acordem em massa e eles percam o controle da situação, como já tem acontecido. Por isso que o Bolsonaro está preso, porque ele não pode ser o presidente da República, ele não faz parte desse sistema. Aí vamos levantar uma terceira via, um Tarcísio, alguma coisa assim, que faça vista grossa e deixe eles à vontade. É isso. Essa é a verdade que está acontecendo no Brasil. E que Donald Trump está tratando com esse remedinho, né? Essa lei magnífica. Isso aí, para mim, ainda é pouco. Coisas maiores virão. Esse exército todo dos Estados Unidos, ali no Caribe, na Venezuela, não é só para pegar Maduro. Maduro não precisa de exército. Acho que eu indo lá com revólver, eu pego Maduro. Estou brincando, mas não precisa desse arsenal de guerra. Isso aí é uma coisa muito maior que para se proteger da Rússia, da China, do Foro de São Paulo. Eles vão chegar aqui em algum momento, não muito distante, no Brasil também, porque a luta deles é contra o narcotráfico. E o nosso Brasil, a gente sabe que está envolvido com os milicianos, com os narcotraficantes. Isso é fato, todo mundo que tem um pouquinho de neurônios está vendo que o Brasil está de mãos dadas com o PCC. A gente está vendo isso. Não precisa ter raciocínio. Eles tentam enganar com essas narrativas mentirosas. E já disseram que o Alexandre de Moraes é um advogado do PCC, é a mãe do PCC, muita gente falando isso. E é verdade. A gente tem que acreditar, e não somente ele, muitos ali dentro. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para um amigo ou até mesmo inimigo, e não se esqueça de se inscrever.